pessoal, hoje com mais um videozinho aqui do Gaúcho Amortecedores. A gente vai falar hoje sobre pneus. Nem todo mundo sabe, mas pneu é uma parte da suspensão. É o primeiro item que tem contato com o solo. Então ele é de vital importância para um correto funcionamento da suspensão como sistema complexo. Então, pneu todo mundo conhece, todo mundo precisa trocar. De tempo em tempo desgasta, normal, tranquilo. Só que tem alguns detalhezinhos. Bom, pneu, o pessoal às vezes não conhece, mas ele tem algumas inscrições. Aqui dá pra ver que ele tem o número 205/55R16. Esses números informam a dimensão do pneu, ou seja, 205, a largura dele, 55, essa altura do chão até onde pega a roda, e R16, pode ser R13, R14, R15, que assim vai, é o diâmetro da roda. Então, a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, quanto maior a altura do pneu, mais macio o carro fica. Então, se você tem um carro popular, geralmente aro 13, aro 14, ele fica numa medida de 1,85, que é a largura dele, que pega no chão, a altura entre 55 e 75. Então, quanto maior essa altura, mais macio é o carro. Quanto mais fino, mais duro é o carro. Então, o que acontece? Se você quer deixar o carro mais esportivo, mais bonito, geralmente o pessoal pega, bota uma roda maior, consequentemente, o perfil do pneu, que é a altura dele, diminui. Então, o carro fica mais duro, porque a borracha, que absorve um pouco da pancada que vem do chão, das imperfeições que vem do chão, ela diminui e isso é transferido para o resto da suspensão. Sendo assim, se você tem um carro com um pneu um pouquinho com um perfil baixo, ele fica mais duro, mais desconfortável. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, uma coisa que nem todo mundo faz, mas é necessário para a manutenção e a correta vida útil do pneu, que se chama calibragem de pneu. O certo é fazer toda semana. Se não faz toda semana, a cada 2, no mínimo, uma vez por mês, tem que se fazer calibragem de pneu. Calibragem de pneu, lembrando, não pode ser feita com pneu quente. Então o ideal é você sair um dia de manhã, um sábado, um domingo, não tem pressa. Você sai da tua casa, vai direto para um posto, vai direto para algum lugar que tem um calibrador e faça a calibragem dos 4 pneus. E sempre, nunca esqueça, tem um da mala, então são 5 pneus. Os 4 que tem no carro e o step. Nunca esqueça de calibrar o step, porque geralmente o pessoal só lembra do step quando precisa, e quando precisa ele está vazio, então você não tem como usar ele. Então lembrando que tem que calibrar o step. Partindo disso, calibragem de pneu. Se aconselha calibragem de pneu em torno de 30 libras. É lógico que tem carros que é um pouco mais, um pouco menos. Aqui na nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, São João de Meriti, que é muito buraco, a gente aconselha a calibrar o pneu um pouco mais baixo, em torno de 28, 30 libras no máximo. Por quê? Quanto mais vazio o pneu tá, ele tem um pouquinho mais de área no chão, ele desgasta um pouco mais, mas ele fica mais macio. Então, o carro fica mais macio, ele absorve um pouco do impacto, e isso não é transferido para o restante do carro, não é transferido para o restante da suspensão. Se você pegar um pneu e calibrar ele uma pressão muito alta, o que acontece? Ele basicamente não vai sofrer nenhuma deformação, porque ele tem muita pressão, e esse impacto vai ser totalmente transferido para as peças de suspensão e para a carroceria. Então você vai sentir que o carro está duro e as peças de suspensão, como amortecedores, pivôs, coxins, todas as peças da estrutura da suspensão vão ser forçadas demais e provavelmente vão estragar. Já aconteceu o caso de chegar alguém aqui, meu carro está fazendo barulho, a gente olha o carro está perfeito, não tem nada para falar, o carro está todo direitinho. E o que a gente vai ver? Calibragem de pneu. Calibragem alta pra caramba. A gente já pegou carro com 60 libras. 60 libras eu acho que é pneu de caminhão que se calibra com essa pressão. Então, calibragem de pneu 28 na frente, 30 atrás. Por quê? Na frente, geralmente, carro pequeno,
a tração é no eixo dianteiro. Então a gente diminui um pouco a calibragem da frente por ser a tração no eixo dianteiro e por ter mais peso. Como atrás tem um pouco menos de peso, ele pode variar um pouco mais. Lembrando que isso não é constante. Eu vou sempre botar 28, eu sempre vou botar 30. Não. Se eu ando num lugar muito esburacado, que nem a nossa área aqui, a gente aconselha isso. Porque o carro fica mais macio e as peças ela tem uma... elas se comportam um pouco melhor. Mas, pô, se eu for pegar... Que nem aqui a gente fica perto da Dutra, Via Dutra. Se eu só for viajar, pegar Via Dutra, então se eu só saio de casa, pego linha vermelha aqui no Rio e vou direto para o centro, pego uma pista sempre lisinha, você pode calibrar um pouco mais, porque como o asfalto é mais liso, ele tem menos imperfeição, então o pneu não precisa ajudar a suspensão a absorver o impacto. Lembrando também que você tem que variar com relação à carga que você coloca no seu carro. Por exemplo, eu ando sozinho, só anda eu no carro. Eu não preciso botar uma calibragem muito alta, porque o carro não vai pegar muito peso. Ah, mas eu ando sempre com 2 pessoas atrás, mala, vou viajar, alguma coisa assim. Então você pode aumentar um pouquinho a calibragem, porque o pneu, quanto mais peso, ele vai arriando. Então você não pode deixar ele arriar muito, porque ele também tem uma área a banda de rodagem dele tem que ficar certinha no chão. Mas você também tem que compensar um pouquinho por causa do excesso de peso, do peso que você vai colocar na mala, aonde você for andar com o carro. Então, sempre fica esperto, vai no borracheiro, vai colocar pneu novo, vê como está sendo calibrado o pneu do seu carro. Se ele estiver muito cheio, o seu carro vai ficar muito duro, vai fazer barulho e além disso pode estragar o pneu. Então o que acontece? Se você andar com o pneu muito cheio, ele vai comer a parte do meio, que é onde ele vai ficar em contato com o chão, e as laterais, que vão ficar quase que em diagonal com o chão, ele não vai comer, ele não vai desgastar. Então ele vai ficar carnudo nas laterais e aqui no meio vai ficar careca. Então você vai ter que jogar o pneu fora por causa de uma besteira que se chama calibragem de pneu. Se andar com ele muito vazio, o que acontece? Acontece uma coisa que é parecida com esse pneu. Isso aqui não foi isso, mas aqui vai ficar carnudo e as laterais vão ficar desgastadas. Pneu vazio. O ideal é que ele desgaste por igual. Então, sempre tem que verificar a calibragem. Não pode ser muito alta, não pode ser muito baixa. Tem que fazer a calibragem periódica dos pneus. E lembrando, tem que calibrar o step. O step você sempre pode calibrar com um pouco mais do que você calibra os 4 pneus. Porque quando o pneu fica muito tempo parado, ele demora, ele esvazia mais rápido do que um pneu que fica em uso constante. Então mais aí um videozinho explicativo e para você não ser enganado, para você não perder dinheiro com coisas simples que podem ser feitas em qualquer posto, em qualquer lugar.